grande astrônomo grego da antiguidade, Cláudio Ptolomeu, propôs um sistema planetário geocêntrico, a Terra no centro do universo. A Lua e o Sol descreveriam órbitas circulares em torno de um centro que, por sua vez, descreveria outra órbita circular em torno da Terra. No século XVI, o astrônomo Nicolau Copérnico rompeu com o passado, propondo ser o Sol o centro do universo. Galileu Galilei foi um ardente defensor das ideias copernicanas. Entretanto, coube a um jovem astrônomo alemão contemporâneo de Galileu, Johannes Kepler, estabelecer de forma definitiva como os planetas se movem em volta do Sol. Olá, galera! Mais uma de nossas aulas e o tema de hoje é gravitação, leis de Kepler e Newton e pêndulo. Vamos começar então. Bom, a gravitação universal é um assunto de importância gigantesca, sobretudo em vestibular, por exemplo. Agora, a magnitude da mitologia envolvida na ciência é maior até que a fama que ela possui. Uma coisa interessante, por exemplo, é a história dos gregos, a história dos romanos, que eram politeístas, tinham vários deuses. Então, eles costumavam colocar os deuses no céu e, a partir de então, tudo que é fenômeno que acontecia com eles, eles associavam a esses deuses, dizendo então que os deuses estavam punindo, que os deuses estavam dando benfeitorias, coisas assim. No nosso estudo de hoje, nós vamos começar a falar justamente da constituição desse universo. Vamos ver então sistema planetário, as origens históricas. Muito bem, vamos ver uma figura então. Temos aqui a nossa galáxia. Notem que isso aí é um conjunto de estrelas, planetas, astros e tudo mais. Bom, já existia então, desde os povos antigos, uma explicação para essa constituição do universo. Então, como vocês viram, como vocês acabaram de escutar e ver, existiam então duas grandes leis. Ou melhor dizendo, começou com uma grande teoria, que era a teoria geocêntrica, onde a Terra era o centro de tudo. A partir de então, você tinha todos os outros corpos conhecidos na ocasião. Você tinha então um tipo de sistema, um sistema chamado sistema planetário. Bom, posteriormente surgiu outros. Vamos ver então modelos planetários. São dois. O primeiro é sistema geocêntrico. Geocêntrico. Terra no centro. Vamos ao modelo. Vamos ver? Notem, você tem a Terra e os demais astros conhecidos na ocasião, todos eles em volta da Terra. Notem que essa explicação, para a ocasião, era perfeita. Até hoje, se você reparar com calma, o que você pode perceber? De manhã cedo, quando você acorda, o sol está surgindo e está levantando. Meio-dia está lá em cima e depois, à tarde, começa a descer. E vai descendo, descendo, descendo até o anoitecer, quando ele desaparece. Na manhã seguinte, novamente, ele nasce e vai com seu movimento. Você pode, então, imaginar que ele está girando em torno da Terra. Nada mais perfeito que uma explicação como essa. Você está vendo acontecer. No entanto, a coisa não é exatamente assim. Se percebeu por algumas experiências que não era esse o resultado, a real situação da constituição do universo. Foi aí, então, que entrou o nosso grande conhecido cientista chamado Nicolau Copérnico. Daí vem um novo sistema, que é o heliocêntrico. Hélio, Sol, cêntrico no centro. Ou seja, neste sistema, o Sol está exatamente no centro. Vamos ver a figura. Nós temos aí o Sol e os planetas hoje conhecidos. Então, nesse sistema, a coisa mais importante é perceber que o Sol está no centro e todos os outros planetas giram em sua volta. Anteriormente a essa nova função, a essa figura como está, imaginava-se, na verdade, o quê? Que os planetas giravam em torno de um ponto e este ponto girava em torno do Sol. Era o que nós chamávamos de teoria do epiciclo, ciclo dentro do ciclo. Hoje em dia não, a gente já vê que a coisa não é bem assim. Então nós já sabemos que os planetas giram em torno do Sol em órbitas praticamente circulares, algumas delas muito mais elípticas. Bom, mas todo esse resultado
já tem para a gente matematicamente feito. Um cientista chamado Kepler já definiu isso para a gente de maneira precisa. Então, vamos ver agora as leis de Kepler. São 3 leis. Primeira delas, lei das órbitas. O que a lei das órbitas diz? Vamos ver? Os planetas descrevem órbitas elípticas em torno do Sol, que ocupa um dos focos da elipse descrita. Como seria isso? Vamos ver? Então, está aqui, você tem o Sol, aqui a trajetória, por exemplo, do nosso planeta Terra. Aqui, inclusive, nós deixamos ela muito mais evidente elíptica, coisa que, na verdade, para a Terra não é tão elíptica assim. A Terra tem uma trajetória praticamente circular. Mas aqui nós evidenciamos essa propriedade elíptica, tá bom? Então, você tem a trajetória elíptica de um dado planeta, tá? Notem, inclusive, por ser uma elipse, ela tem um eixo maior e um eixo menor, que se cruzam exatamente no centro. Bom, mas não é só isso. Uma elipse tem algumas grandezas importantes, algumas grandezas matemáticas importantíssimas. Vamos ver alguma delas. Primeiro, vetor posição. Quem seria o vetor posição? Vamos ver? Está aqui o nosso Sol, a trajetória descrita pelo planeta. Aqui ele está na posição 1, ele se desloca daqui até uma posição 2. Está aqui o novo posicionamento do planeta. Nós vamos, então, descrever o vetor posição. Vamos lá? Na situação 1, ou na posição 1, o vetor posição vai do Sol até o local onde está o planeta. Notem, o vetor posição tem origem no Sol e extremidade exatamente no local onde está o planeta. Continuando, vamos ver o vetor posição para a situação 2, para a posição 2. Também vai do Sol, origem nele, e extremidade exatamente onde está o planeta. Esse é o primeiro elemento. Vamos ver outros? Periélio e afélio. O que é periélio e o que é afélio? Vamos ver. Bom, existe um ponto bem próximo ao Sol e o outro mais afastado. O ponto próximo é o periélio, próximo ao Sol. E o ponto afastado é o afélio, afastado do Sol. Vamos ver outro elemento. Semi-eixo maior. Vamos ver quem é? Bom, na figura você tem o eixo maior, que vai desde o periélio até o afélio. O semi-eixo maior vai exatamente do centro, onde os eixos se cruzam, né? Vai deste centro até o afélio ou até o periélio. Então, o semi-eixo maior seria, por exemplo, a distância OA. Vamos ver outro elemento. Semi-eixo menor seria quem? Vai exatamente desde o centro até o ponto B, tá? É, no caso aqui, a metade do eixo menor, ok? Vamos continuar, então. Lei das áreas. Essa é a segunda lei do Kepler. Você já viu que a lei das órbitas é a primeira lei. A lei das áreas é a segunda lei. Esta segunda lei é importantíssima, porque dela advém um resultado importantíssimo mesmo, que é com relação à movimentação do planeta. Vamos enunciado, vamos ver? O segmento imaginário que une o centro do Sol e o centro do planeta varre áreas proporcionais aos intervalos de tempo dos percursos. Vamos ver como é que seria isso. Vamos ver? Aqui nós temos uma figura que vai nos esclarecer muito precisamente isso. Temos aqui a trajetória descrita pelo planeta. Notem, é uma elipse. Está aqui novamente o planeta. Muito bem. Aqui nós já marcamos também eixo maior, eixo menor. Muito bem. Nós temos então o planeta saindo, por exemplo, da posição C, indo até a posição D. Notem então que o vetor posição que vai com origem no Sol, extremidade no planeta, observem, segmento imaginário que tem origem no Sol, extremidade no planeta. É o vetor posição do corpo, vetor posição do planeta. Então, este vetor posição varreu esta área, esse triângulozinho que aparece aqui, durante certo intervalo de tempo. Então, ele sai dessa posição, vai até lá e gasta um certo intervalo de tempo. Bom, o corpo continua em movimento e o planeta vai. Quando o planeta sai da posição A e vai até a posição B, novamente o vetor posição, ó, ele vai uma outra área, esta área A2 que aparece aqui, ó. Muito bem.
Então, na primeira parte, varreu a área A1. Na segunda parte, varreu a área A2. O que a lei do Kepler diz é que essas áreas varridas são proporcionais aos tempos gastos para varrê-las. Ora, se a área é proporcional ao tempo, matematicamente eu estou afirmando que existe uma constante aí. Uma constante entre a área varrida e o tempo gasto para varrê-la. Vamos ver matematicamente isso. Vamos ver? Matematicamente temos a área varrida pelo tempo vai dar um valor e na outra situação a área varrida pelo tempo dá exatamente o mesmo resultado. O que eu estou dizendo aqui é que o quociente área varrida por tempo gasto em varrê-la é uma constante. Essa constante, na verdade, tem um nomezinho bastante interessante. Isso aí é velocidade areolar. Como o próprio nome diz, determina então a velocidade com que a área é varrida. Varrida por quem? Pelo vetor posição. Então não esquece, num movimento planetário como esse, o vetor posição varre áreas proporcionais aos tempos. Note um resultado interessante nessa equação. Ora, se você tiver tempo igual, a área vai ser igual. A consequência importante, qual seria? A velocidade no periélio é maior que a velocidade no afélio. Por que isso acontece? Vamos ver. Observem a trajetória do planeta. Está aqui. Vamos imaginar que este segmento CD, de C para D, o planeta gastou um intervalo de tempo exatamente igual ao tempo gasto para sair de A para B. Para isso acontecer, basta que as áreas sejam iguais. Ou, em outras palavras, se as áreas forem iguais, os intervalos de tempo para varrer são iguais. Muito bem. Suponha, então, que as áreas são de mesmo valor. Beleza? Então, já sei que os tempos são iguais. Agora, notem o que é importante. Neste mesmo intervalo de tempo, o corpo descreve essa pequena curva CD. No mesmo intervalo de tempo, porque eu estou dizendo que a área é igual, o corpo vai descrever a distância AB. Bom, daí você tem a ver com velocidade. O cara descreve um arco CD no mesmo tempo que descreve um outro arco AB. No mesmo tempo. Mas notem, pela figura eu posso perceber claramente que os valores são distintos. Espera aí, então eu estou dizendo que a velocidade não é constante. Exatamente isso. Observe a figura novamente. O arco CD é pequenininho. O arco AB é grandão. E pelo conhecimento que nós temos de cinemática, quanto maior a distância percorrida no mesmo tempo, maior vai ser a velocidade. Então já sei que próximo ao Sol, no periélio, a velocidade é maior do que afastado no Sol, isto é, no afélio. Essa é a grande consequência da segunda lei de Kepler. Mostrar que o planeta descreve em torno do Sol um movimento que não é uniforme, coisa que antigamente se pensava que era. Agora, tem mais um detalhe interessante nessa figura. Observem bem, aqui a velocidade é pequena, então no periélio a velocidade é grande. Quando o planeta vai do afélio rumo ao periélio, o que está acontecendo com a velocidade? Vamos ver? Aqui é pequeno, lá é grande, então a velocidade aumentou. Opa, aí tem uma consequência, ou melhor dizendo, tem uma definição. Do afélio para o periélio, o movimento se dá com aumento de velocidade. Isto nos suscita à mente uma definição, um conceitozinho. Todo movimento que tem velocidade crescente, ele é chamado de movimento acelerado. Muito bem, então quando o planeta vai do afélio para o periélio, a sua velocidade é crescente, o movimento então vai ser um movimento acelerado. E se for o contrário agora? Vamos ver? Na situação em que ele vai do periélio para o afélio, velocidade grande e depois velocidade pequena. Então, nesse caso, a velocidade está diminuindo. Então, o mais importante aí é lembrar sempre, quando o corpo vai do afélio para o periélio, o movimento vai ser acelerado.
Quando ele vai do periélio para o afélio, isto é, na volta, o movimento já vai ser retardado. Ok? Exercício resolvido. Vamos ao enunciado, vamos ver? A área A1 da figura foi descrita em 3 meses e corresponde a 1/6 da área total da elipse. Em quanto tempo, então, foi descrita a área A2, sabendo que ela corresponde a 1/5 da área da mesma elipse? Vamos ver a figura? Então, você tem aqui, ó, o planeta descrevendo uma órbita elíptica em torno do Sol, e você tem a área A1 e aqui a área A2. Bom, você quer saber, então, quanto tempo se vai gastar na área A2 se a área A1 foi descrita em 3 meses, sabido ainda que esta área que aparece aqui, ó, é 1/5 da área total e esta aqui é 1/6 da área total. Vamos ver? Bom, da lei de Kepler, o que é que você tem? Bom, a área 1 do tempo gasto para varrê-la é igual à área 2 dividida pelo tempo gasto em varrê-la. Como é que fica, então? Bom, área 1, 1/6 da área total. Área total A. Foi gasto em quanto tempo? 3 meses. Área 2, 1/5 da área total. O tempo eu quero saber. Resolvendo essa pequena expressão, chegamos a ΔT2, o tempo gasto em varrer a área 2, vai ser de 3,6 meses. Notem que é importante. Você aplicou basicamente a segunda lei de Kepler. Então, nós já vimos duas. Vimos 2 das 3 leis de Kepler. Vamos à terceira, então? Vamos ver. É a lei dos períodos. O que diz a lei dos períodos? Vamos ver? O quadrado do período de revolução de cada planeta é proporcional ao cubo do raio médio da respectiva órbita. Aí você pensa, é proporcional ao cubo do raio médio da respectiva órbita. Bom, quando a trajetória é circular, que veja bem, quando eu digo que a trajetória é elíptica, eu não estou excluindo a possibilidade de ser circular. Por quê? Porque a elipse é como se fosse uma circunferência que foi degenerada. Uma circunferência que foi alongada ao longo de um de seus eixos. Então, na verdade, eu posso dizer que uma circunferência é como se fosse uma elipse em que os eixos são iguais. E, neste caso, seria o raio. Muito bem. Então, quando a trajetória é circular, em que o raio é sempre constante, é sempre o mesmo, eu já sei que o quadrado do período é proporcional ao cubo do raio. Aí você pensa, pô, quadrado do período? O que é período? Muito bem. Se você reparar com calma, você vai lembrar que os planetas descrevem órbitas fechadas em torno do Sol. Então, ele gasta um tempo para dar uma volta completa. Este tempo gasto em uma volta completa é chamado de período. Então, período nada mais é que isso. Tempo gasto em uma volta só. Por exemplo, a Terra, ela dá uma volta em torno do Sol num intervalo de tempo de 1 ano. Então, período da Terra é 1 ano. O ano da Terra corresponde, então, aos 12 meses que a gente já conhece muito bem. Agora, notem, se a trajetória for elíptica, neste caso, o raio médio é uma média aritmética entre as distâncias do Sol ao periélio, do Sol ao afélio. Como é que fica matematicamente a lei dos períodos? Vamos ver? Matematicamente, temos o que então? Período ao quadrado igual a uma constante R ao cubo. O que eu estou dizendo é que o quadrado do período é proporcional ao cubo do raio. Um detalhe importante, Tzão é o período, Rzinho é o raio médio. Esta constante que aparece aí, ela é uma constante que só depende, ou seja, depende única e exclusivamente da massa do corpo central. No nosso caso específico aí, que é um planeta girando em torno do Sol, só depende da massa do Sol, ok? Vamos ver então agora a gravitação universal. Uma pedra largada na Terra é puxada para a Terra devido à força gravitacional ou peso que atua sobre ela. O mesmo acontece com a Lua.
Conta a lenda que Newton percebeu isso um dia quando estava debaixo de uma macieira e uma maçã lhe caiu à cabeça. Ele concluiu que a força que fazia cair a maçã era do mesmo tipo da força que puxava a Lua para a Terra. Assim, a Lua está sujeita à força gravitacional da Terra e é puxada para a Terra do mesmo modo que a maçã. Por sua vez, a Terra está sujeita à força gravitacional do Sol, e o Sol está sujeito à força gravitacional das pesadas estrelas no centro da galáxia. A força de gravitação, como é universal, também existe fora da nossa galáxia. A nuvem grande de Magalhães é atraída pela nossa galáxia e a nossa galáxia é atraída pela Andrômeda. Muito bem. Então, a história sobre Newton, a queda da maçã e tudo mais, é lenda. Não se tem uma precisão de que de fato isso aconteceu. Agora, os resultados disso, o que se obteve dessa história ou dessa lenda, corresponde, nós chamamos de lei da gravitação universal. Vamos ver? Dois pontos materiais se atraem com forças proporcionais às suas massas e ao inverso do quadrado da distância que os separa. Como é que seria isso? Matematicamente, você tem a força que um corpo exerce sobre outro tem essa intensidade F. Bom, esta força é diretamente proporcional às massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os corpos, a distância que os separa um do outro então. Vamos ver cada elemento desse, vamos ver? G é a constante universal, como o próprio nome diz, universal, vale em qualquer situação, em qualquer lugar. Muito bem? M1 e M2 são as massas dos corpos estão interagindo. D é a distância entre os centros dos corpos. Muito bem, esta lei me diz que um corpo atrai outro corpo. Bom, de todas as atrações entre corpos, a que mais interessa para a gente é a atração que a Terra exerce nos corpos, em qualquer corpo próximo a ela. Então, quando você abandona um corpo, ele é atraído pela Terra, por uma força chamada força gravitacional, que é essa força que acabamos de ver. Professor, se a Terra está atraindo a Lua continuamente, por que a Lua não cai na Terra? Muito bem. Os movimentos da Terra e da Lua, eles são assim desde a conformação do universo, há 4.500 milhões de anos atrás, pelo que nós chamamos de condições iniciais. E vão permanecer assim sempre. Mas a história importante é que a Terra está atraindo sim a Lua. A Lua está continuamente caindo para a Terra, só que ela tem velocidade, e por ter velocidade ela acaba passando do ponto de queda, descrevendo então o seu movimento circular. Então, quando se diz que a Terra é atraída, a Lua é atraída pela Terra, é real. Quando se diz ainda que a Lua está caindo para a Terra, também é real. A Lua está de fato continuamente caindo para a Terra, mas como eu falei, por inércia devido à sua velocidade, ela acaba passando do tempo de queda e esta força gravitacional vai servir de força centrípeta, fazendo então alteração na direção da velocidade, ok? Por volta de 1686, Isaac Newton chegou à conclusão que o movimento dos planetas e da Lua, bem como dos corpos em queda livre, como uma maçã, poderia então ser explicado pela sua lei da gravitação universal. Os planetas se movem em torno do Sol como se este os atraísse com forças centrais proporcionais às massas dos planetas e ao inverso do quadrado de suas distâncias ao Sol. Refletindo sobre o movimento dos satélites e a queda dos corpos, Newton generalizou a conclusão: os corpos ao nosso alcance são pesantes ou graves por causa da atração que a Terra exerce sobre eles. Uma vez que os planetas se movem sob a ação de tais forças, disse que eles gravitam. Tais forças exercidas entre os corpos são denominadas forças de gravitação. Muito bem. Então, o Newton, na verdade, obteve tudo isso de resultados já conhecidos da ocasião. Só que resultados segmentados. Tinha resultado do Kepler, tinha resultado do Galileu,
entre outros. Inclusive, certa vez, quando perguntaram a ele sobre o que ele tinha conseguido da lei, ele chegou a mencionar: tudo o que fiz, tudo o que obtive, só pude fazê-lo porque estive sempre apoiado em ombros gigantes. Com essa frase, o que ele estava mencionando realmente é que, na verdade, ele teve um grande poder de síntese. Ele resumiu tudo que tinha naquela ocasião e elaborou uma única lei, que é a lei da gravitação universal. Inclusive, pode-se, com esta lei, determinar, provar matematicamente as leis do Kepler. Exatamente. E está aí a validade da lei de Newton. Com a lei de Newton, eu posso obter os resultados obtidos por Kepler. E é bom frisar, Kepler pegou exatamente resultados de observação, trabalhou nesses resultados e obteve e enunciou, então, as suas 3 leis. O Newton, o que ele fez? Pegou esse resultado do Kepler, pegou os resultados experimentais de Galileu, mais algum outro resultado da ocasião, e então elaborou a sua grande e famosa lei da gravitação universal. Agora, sabe onde está o ponto mais importante dessa lei da gravitação universal? É o que eu falei. A Terra está atraindo os corpos para si, com uma força chamada peso. Peso de um corpo. Como é que fica isso? Vamos à frente. A força exercida pela Terra sobre os corpos é denominada peso. Peso do corpo nada mais é que isso. Aí você pode estar pensando, bom, então, se nós tivermos um corpo gravitando em torno da Terra, ele está sendo atraído por esta Terra. Está. Então, este corpo tem um peso. Exatamente. Ainda lá em cima, está sendo atraído pela Terra, tem um peso. Agora, com este peso, eu obtenho um resultado mais importante. Vamos ver? Bom, eu já sei que o peso, lá da lei de Newton, é m vezes g, da segunda lei de Newton. Peso é massa vezes gravidade. Pô, mas eu não sei como é que calcula a gravidade. E tem mais. A gravidade, na verdade, não é constante. E nós vamos ver isso, ok? Bom, mas voltando ao resultado, você já sabe. Peso é o produto da massa pela gravidade. Vamos lá? Então, como o peso é a força da gravidade, o que é que nós temos? Vamos lá? Peso mg, lá da segunda lei de Newton, é igual a força gravitacional, a força da lei da gravitação universal. Bom, esse g é a constante, este m é a massa do corpo, esse mzinho, massa da Terra, e o dzinho que aparece aqui é a distância entre o corpo e o centro da Terra. Vamos lá, então? Cortando m, o g é igual a gzão, mzinho d quadrado. Onde nós temos que g é a aceleração da gravidade. Agora notem, perceberam que a aceleração da gravidade depende do inverso do quadrado da distância entre o corpo e o centro da Terra? Isto implica dizer que a gravidade não é constante. Não, de fato não é. À medida que o corpo vai se afastando da superfície da Terra, a distância aumenta, consequentemente o valor da gravidade diminui. Ou seja, o valor da aceleração gravitacional depende da localização do corpo em relação ao centro da Terra. Ok? Então, guarda isso. À medida que o corpo se afasta da superfície terrestre, o valor da gravidade, naquele ponto em que ele se encontra, vai reduzindo, porque a distância vai aumentando. Vamos, então, ao exercício resolvido. Vamos ver? A direção e o sentido da força de atração gravitacional exercida pela Terra sobre os corpos que estão próximos à superfície são, respectivamente, vamos ver? Aí você tem item A, direção vertical, sentido para cima. Item B, direção vertical, sentido para baixo. Item C, direção horizontal, sentido para a direita. Letra D, direção horizontal e sentido para a esquerda. Muito bem. Para você determinar a resposta do nosso exemplo, nosso item aí resolvido, o que tem que fazer? Bom, você tem que lembrar, primeiro, a Terra atrai os corpos para si. Você larga o corpo, ele cai. Cai em direção a quem?
ele cai exatamente na direção da força-peso, que aponta sempre para o centro. E a reta que aponta para o centro sempre vai determinar quem? A direção vertical daquele local. Então, você já sabe que a força-peso tem sempre direção vertical. Ora, e o sentido é para onde? Quando você larga, o corpo não sobe, não, ele desce. Consequentemente, o corpo está sendo puxado para baixo. Logo, o sentido é para baixo. Qual a alternativa, então? Alternativa B, de bola. Muito bem. Você já viu as propriedades? Direção vertical, sentido para baixo. Já entendeu isso? Muito bem. Agora, uma aplicação importantíssima com relação a essa gravidade é o que nós chamamos de pêndulo simples. Vamos ver? Uma aplicação importante do resultado da aceleração da gravidade é o valor do período de um pêndulo simples. Espera aí, onde tem a ver período de pêndulo simples com aceleração da gravidade? Primeira coisa importante. Bom, um pêndulo simples corresponde a um fio ligado, fixo na suma de uma das extremidades, e na outra existe uma bolinha que fica oscilando para um lado e para o outro. Muito bem. Bom, para isso, para oscilar, tem a ação da força-peso, tem a força-atração e tudo mais. O que interessa para a gente no momento é saber o que é período. Então, você pega o pêndulo, leva até uma dada posição e abandona. Ele fica, então, oscilando para um lado, para o outro. Suponha, então, que você larga nesta posição. Ele vai e depois volta. Gastou um tempo. Vai e depois volta. Como ele faz o mesmo percurso, ele gasta exatamente o mesmo tempo. Claro que estamos desprezando qualquer ação da resistência do ar. Então, nesta situação que não tem resistência do ar, o tempo para ir e voltar é constante e é chamado período. Agora, matematicamente, como é que calcula o período? Vamos ver? O período é dado por essa expressão. Período é igual a 2π raiz quadrada de L, que é o comprimento do fio, dividido pela gravidade. Bom, daí nós temos o resultado importantíssimo. Primeiro, período do pêndulo não depende da massa. Você pode pendurar 1 quilo ou 100 quilos. O período, se for o mesmo comprimento no mesmo local, vai ter exatamente o mesmo valor. Então, ele não depende da massa. Bom, também, neste caso, não vai depender da amplitude. Claro que estamos considerando amplitudes muito pequenininhas, de modo que ele oscile praticamente descrevendo uma reta, certo? Agora, o resultado que interessa para a gente é a expressão. Vamos ver. O período, que é o T grande, ele é inversamente proporcional à gravidade. Como assim? Ora, se você vai para um ambiente que a gravidade é grande, então o período vai ser pequenininho e vice-versa. Bom, vamos imaginar então uma situação. Você tem um corpo que está, aliás, você tem um pêndulo, né? Que está aqui ao nível do mar. Aí você calcula o período dele, digamos 10 segundos. Muito bem. Se você pegar este pêndulo na mesma situação, mesmo comprimento, mesma massa, e levá-lo ao alto de uma montanha, onde agora a gravidade não é mais a mesma. Por que não é a mesma? Porque a distância do corpo até o centro da Terra agora é diferente. Essa distância aumentou, então a gravidade vai diminuir. Se a gravidade diminui, o que acontece com o período? O período vai aumentar, ou seja, o corpo vai demorar mais a ir e voltar. Se diz então que ele vai atrasar, ok? A dica de hoje para você, caro aluno, é o seguinte. Você viu vários conceitos históricos. A gravitação tem muito disso, mas não se detenha nesses fatos. Detenha-se nas leis de Kepler e na lei de Newton. Isso é importante, ok? Então, por hoje é só. Até um próximo encontro. Na aula de hoje aprendemos sobre as leis de Kepler e Newton. São 3 leis de Kepler e uma que é a lei de Newton. Importante, com a lei de Newton você consegue deduzir as leis de Kepler. Vimos o peso de um corpo. O
peso de um corpo é a força gravitacional que a Terra exerce sobre este corpo. E falamos sobre o pêndulo simples. O período de um pêndulo simples, não esqueça, depende do inverso do valor da gravidade. Aumenta a gravidade, diminui o período e vice-versa. Bons estudos! A gravitação é um assunto fascinante, a gente sabe disso. Agora, o que o aluno tem que fazer é uma quantidade muito grande de exercícios das 3 leis de Kepler e da lei de Newton. Se ele fizer isso, você sabe que o teu trabalho vai ser muito mais fácil, ok?